Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Pontes, estou aqui mais uma vez para trazer aquela dose de conhecimento nas escrituras. E eu quero pedir carinhosamente, fique até o final do vídeo que vai valer a pena. Vamos fazer aquela pergunta básica para começar, é o seguinte: qual seria o significado do Vale de Ossos Secos na época do profeta Ezequiel e para nós, hoje? Vamos fazer a análise desse texto, que é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, para saber o que foi que Deus quis comunicar, deixando registrada para nossa leitura essa visão e pensar em aplicações para a nossa época atual, que não venham ferir o texto original. Vamos fazer essa análise? Tem que começar de uma forma interessante, que é fazendo uma pergunta para o texto. O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, mas não era, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos, o que demonstra que essas pessoas haviam morrido há muito tempo. Lá em Ezequiel 37, no versículo 1 e 2. A seguir, Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel, se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Deus manda Ezequiel profetizar aqueles ossos que voltariam a se tornar as pessoas que elas eram. Ou seja, o profeta deveria falar a pessoas que estavam mortas. Olha que interessante. Vamos continuar. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, ajuntando-se cada um osso a outro osso, claro, de acordo com o corpo que pertencia, e na sequência apareceram os tendões, a musculatura, a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente inteiros e íntegros, lá no versículo 7 e no versículo 8. Porém, os corpos estavam sem vida, e Deus manda que o profeta profetize a volta do Espírito a cada um daqueles respectivos corpos, e isso acontece de forma milagrosa. Um exército de vivos aparece de uma forma gloriosa, versículo 9 e o versículo 10. Mas qual era o real significado do Vale de Ossos Secos? Deus passa a explicar a Ezequiel então quem eram os ossos secos e explica o simbolismo que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público de Ezequiel, que estava sendo transmitida a mensagem. Os ossos secos eram toda a nação de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Olha o versículo 11, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. São as duas casas, reino do norte e reino do sul. Mas por que a nação de Israel está sendo comparada com esses ossos? A nação de Israel, representada por dois reinos na época, que eram Judá e Israel, o reino do norte e sul, foram entregues na mão dos inimigos, tanto os reis como todo o povo que haviam se desviado e tinham abandonado o caminho do Senhor, quebrando assim a aliança. O reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios, e o reino do sul, Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo um sentimento terrível, que tem relatado no versículo 11, quando diz assim: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como ossos secos num cemitério. A profecia de Deus dada a Ezequiel, ela é explicada, e Deus iria transformar aquele povo, que agora podia estar morto, seco espiritualmente, escravo das nações, mas iria fazer com que esse povo tivesse vida e fosse vitorioso. Olha o que diz o texto: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. Lá no versículo 12, Deus iria conduzir o seu povo, que agora estava se sentindo como ossos secos, novamente à vida, e eles novamente estariam libertos para andar nos caminhos de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 14: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Lá no versículo 14. O que o Vale de Ossos Secos significa para a gente nos nossos dias atuais? Conforme vimos agora há pouco, o Vale de Ossos Secos, ele tem o foco no povo de Israel, e esse é o real significado dado pelo profeta. Porém, o povo de Israel e a forma com que ele lidou com Deus, a resposta de Deus a ele, pode nos trazer algumas lições para o dia de hoje. Vamos lá? Primeira lição: o pecado nos distancia de Deus e isso nos faz secar espiritualmente. Isso quer dizer que nós perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus, perdemos a esperança e nos tornamos escravos, como o povo de Israel se tornou escravo das nações pagãs, e nos transformamos como ossos dentro de uma sepultura. Já parou para pensar nisso? A segunda lição é o seguinte: Deus é misericordioso e diante de um coração arrependido ele pode transformar até mesmo um vale de ossos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênção. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos. Lembre disso. Terceira lição
Essa vida que é capaz de transformar algo seco em abundante só pode ser dada pela ação do Senhor, pelo poder de Deus agindo na vida que está seca. E exige de nós, os ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. E a última lição é o seguinte: não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus tem poder para retomar a vida um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus tem poder de restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Se você está num vale de ossos secos, ou se você é um desses ossos sem vida e sem esperança, creio que o Senhor pode restaurar. Chame a Ele por isso e veja o milagre de Deus acontecer. Deus te abençoe. Até a próxima.